Bom dia a todos, mais uma vez estamos reunidos para um programa Cultura em Páginas, que tem o objetivo de despertar nossos ouvintes para a leitura de obras clássicas. E hoje nós vamos falar de um livro pequeno da Companhia das Letras. Esse livro é de bolso e ele é intitulado Poesia Erótica, em sua tradução de José Paulo Paes. O José Paulo Paes era um engenheiro, todavia ele era um homem considerado de notório saber, ou seja, aquele que não estudou letras, mas que conhecia profundamente a literatura da Grécia ao Brasil e, além de tudo, era um excelente tradutor. Então vamos ver o que diz aqui a contracapa. Com seleção e texto em português a cargo de José Paulo Paes, poeta, ensaísta e experiente tradutor, esta antologia percorre vários séculos da produção do que de melhor e mais representativo existe na poesia erótica do Ocidente. Aqui estão desde autores da antiguidade até contemporâneos como Catulo, Ovídio, Aretino, Ronsard, Rousseau, Goethe, Whitman, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Apollinaire, D.H. Lawrence e Neruda. E ainda poemas que fazem parte de importantes coleções como a Antologia Grega, a Priapeia, os Carmina Burana, os textos do folclore da Calábria. As traduções vêm acompanhadas dos originais, de biografias dos autores e de um breve ensaio do tradutor, Erotismo e Poesia, dos gregos aos surrealistas, que examina as constantes e as modificações desse tipo de poesia ao longo dos tempos. Então, a introdução é bem significativa e apetitosa. Então, eu queria começar lendo a nota liminar do nosso querido José Paulo Paes, para depois ler alguns poemas para vocês, com o objetivo de que vocês leiam o pequeno livro para entender um pouco o que é essa poesia erótica. Esta coletânea nasceu quase que por geração espontânea. Anos atrás, por incitamento de James Amado, não fosse ele o resgatador de uma poesia chamada Gregório de Matos, dispus-me a pôr em português os sonetos luxuriosos de Aretino, trabalho que me abriu os olhos para uma área clandestina e menosprezada da criação poética pela qual, desde então, comecei a me interessar. Interesse de tradutor e poeta, apresso-me a esclarecer, não de erudito ou especialista. Publicada a versão de Aretino, tomei gosto pela coisa. Sempre que o acaso das leituras me levava a algum poema erótico do meu agrado, procurava traduzi-lo pelo só prazer de traduzir. Quando essas versões ocasionais já chegavam à casa de uma vintena, surgiu a natural tentação de publicá-las em livro, pois seria meio impraticável divulgá-las na imprensa. A permissividade de nossos dias tem seus limites de ordem prática. Foi então que o plano de uma coletânea de poemas eróticos se definiu. Incomodando amigos de boa biblioteca e recorrendo à ajuda de livreiros, comecei a fazer um levantamento de fontes acessíveis para selecionar os textos que me parecessem mais representativos. A obtenção dessas fontes envolveu dificuldades e desapontamentos de vária ordem. Perseguida pelo filisteísmo e pela hipocrisia, a literatura erótica viveu até pouco confinada às edições clandestinas, muitas de circulação restrita entre colecionadores. Por exemplo, na Notice sur l'écrivain érotique do Quinzaine e do Commencement du Sixième, uma rara edição belga de 1865, me foi conseguida pela livraria Torre de Babel.
há referências a grande número de poetas italianos dessa época que escreveram obras de caráter erótico fecenino. Deles, só consegui ter acesso a Arentino e a si mesmo graças aos préstimos de Wilson Martins, sob a forma de xerocópia de um exemplar existente na Biblioteca Pública de Nova York. Fora-me impossível conseguir os poemas na Itália. Diante de percalços dessa natureza, vi que o jeito era contentar-me com a bibliografia mais acessível, notadamente a meia dúzia de antologias do gênero que vão indicadas nas notas finais do volume. Aliás, nem era preciso mais, pois a coletânea tinha ambições modestas. Não haveria de ser obra de erudição, mas de divulgação, como aliás toda a minha atividade de ensaísta e tradutor. Ambicionava tão só oferecer ao aficionado de poesia um elenco de textos que não fosse grande a ponto de tornar a leitura cansativa, nem restrita a ponto de não ter um mínimo de representatividade. Antes de falar do critério de seleção desse elenco, acho indispensável esclarecer que duas limitações o informaram desde o início. Em primeiro lugar, como acentua o subtítulo da coletânea, aqui só constam textos traduzidos, donde ter ficado necessariamente de fora a poesia erótica em língua portuguesa, da qual, pelo que tenho notícia, já foram feitas antologias específicas no Brasil e em Portugal. Em segundo lugar, por serem todas versões diretas, a versão indireta de poesia, embora possa justificar-se em certos casos, sempre me pareceu prática arriscada. Tive de limitar-me aos idiomas dos quais tenho algum conhecimento. Mesmo no caso do provençal, dos poemas folclóricos calabreses e do soneto romano de belle, língua e dialetos que desconheço, procurei decifrar os textos originais com a ajuda de glossários e confrontá-los com as versões em francês e italiano moderno de que parti, a fim de respeitar-lhes o essencial da forma e do conteúdo. Essa segunda limitação excluiu in limine tanta coisa que seria exaustivo pormenorizar. Diga-se apenas que ficou de fora todo o Oriente, onde há tanto por garimpar. No processo de seleção de textos, inclinei-me para os que Richard Eberhard chama de poemas sexuais explícitos. Conforme o caso, o grau dessa explicitação pode variar aqui do fecenino ao alusivo, mas nunca a ponto de este fazer perder de vista o que o outro nomeia sem mais aquela. Tanto quanto pude, busquei equilibrar no elenco de autores nomes conhecidos com nomes desconhecidos do comum dos leitores, para não comprometer o equilíbrio do conjunto da coletânea, que visa dar um sumaríssimo panorama da poesia erótica do Ocidente, da Antiguidade Clássica aos dias de hoje. Evitei privilegiar os contemporâneos, entre os quais seria menos difícil encontrar material antologiável, ainda que não, mais uma vez, de grandes nomes. Quanto ao estudo introdutório, procurei manter-me fiel no tom da linguagem e na medida da informação aos propósitos de divulgação, porque me guiei desde o princípio. O mesmo vale para as notas de fim de volume, se bem possam elas pecar por redundância no caso de figuras de domínio público como Goethe, Baudelaire e alguns mais. E aí o professor termina com os agradecimentos que eu não quero me furtar de ler. Não poderia terminar sem uma referência aos amigos que, através de indicações de fontes, oferta e empréstimo de livros ou de xerocópias,
tornaram possível a conclusão desse trabalho. Alexandrino Severino, Augusto Massi, Frederico Pessoa de Barros, João Moura Júnior, Jorge Amado, Massô Moisés e, claro, Wilson Martins, os meus melhores agradecimentos. Então, eu julguei importante ler este preâmbulo para a gente ter uma noção do que é o livro. Vou ler alguns poemas para finalizar, deixando aí com vocês o desejo de que vocês leiam vorazmente este pequeno livro, que é muito, muito gostoso de ser lido. Se tiver alguma palavra assim um pouco pesada, eu vou suprimir, porque afinal de contas, cada um vai pegar o seu livro de poesia erótica e ler no onde apetecer, tá bom? Com isso, eu não vou ferir os ouvidos sensíveis. Eu vou ler o poema que está na página 153, intitulado As Promessas de um Rosto. Amo, ó pálida beleza, os teus senhos curvados, que dão às trevas todo o império. Teus olhos, embora negros, me inspiram cuidados que não têm nada de funéreos. Teus olhos, que imitam a negrura dos cabelos da tua longa crina elástica. Teus olhos langues me dizem, amante, se o apelo queres seguir da musa plástica, que infundimos no teu ser, ou tudo que contigo em matéria de gosto trazes, poderá vez, desde as nádegas até o umbigo, que nós te fomos bem verazes. Encontrará sobre dois belos seios pontudos, dois grandes medalhões de bronze, e sob o ventre liso, macio como veludo, amorenado como bronze, um rico tosão que a tua enorme cabeleira copia no negrume na espessura, de tão sedoso e encrespado, que ele te iguala inteira, noites sem astros, noites escuras. Esse poema é do Baudelaire. Do Rimbaud, terceiro soneto. Franzida e obscura, como um ilhós violeta, ela respira, humilde entre a relva rociada. Inda do amor que desce a branda rampa, das alvas nádegas até o coração, reticências. Filamentos iguais a lágrimas de leite, choraram sobre o vento atroz que os arrecada e os impele através de marnas arruivadas, até perderem-se na fenda dos deleites. Beijando-lhe a ventosa, o meu sonho frequenta, a minha alma do coito material ciumenta, qual lacrimal e ninho de soluços usa-o. É a oliva esvaída, é a flauta agreste, o tubo pelo qual desce a amêndoa celeste, feminil Canaã em seus rocios reclusa. E do Apoliné, o eu onfálico cai rápido, vês tu, quão fálico, tafu priápico, que sonho medonho segura e afura o orgulho aculho. Este do Apoliné. Muito bem, leiam, sejam felizes. O livro, como eu disse, é intitulado Poesia Erótica, em tradução do José Paulo Paz, editora Companhia das Letras, livro de bolso, uma excelente oportunidade para a gente deixar o preconceito de lado e conhecer um pouco essa poesia erótica do Ocidente. A introdução do livro ilustra muito as pessoas que querem conhecer essa vertente literária, até para fazer uma pesquisa, quem sabe, a poesia erótica no Paraná, a poesia erótica no centro-sul do país, enfim, são leques. E vamos ouvir então uma belíssima música na voz da Maria Bethânia,